Ya prakatosha elemekousi babasha katalarabakanta lamaniso ya prakatosha elemekousi babashe keteriamanta la prakasata larabashana esotorovo sheketeria paya ekatoshanta ya prakatia lamaniso ya prashata larabashana. Abre sua boca, ore nome Baba Shanta ya prakatosha elemekusa likapaya eshelemekanta e prakata rapapa esetelerebosha erikanta ya prakatosha ya eleprenuse liamanta larabashana esotoropoboshata eratosanta ya prakadia elamaneso ya prakatosha elemekusi papa esatatarabasete erebosi katosha elemekanta ya prakatia la kosi katalarabashana esetele reposha rabashanta ya prakatosha ya esetele rebashana e prakatosha ya abra sua boca e ore no poderoso nome de Jesus arabasata la rabosha raguseria manta ya prakatia elemekausi babashata esetele reposha rabanta ya prakate esetele rebosha ya rabanta e prakatia recanta e parada le cosi papa e sette tenerebosha ratu seriamanta e recanta la baya e yakapaya e rato seke tenerebashata e yapraniso e le cosi papa e shata rapapakate e sette tenerebosha rakute le rebakanta e sotto rapapashata e ricato shata e le becanta e aprakata era tu seria mantala rabashana e sotto rapapashata e kato shanta ya prakaria e la marosi papashata ya prakatosha o sitala rabashana e rebeto shanta ya prakaria e la marosi paya e setele rabashana e likatu seria manta e rapapashata e rakataka paya e setele rabosha e rakanta ya prakaria rebose telerabashana e sotorapapashata ripapa e sete telerabosha ricati soriamanta rapapashata larabashana. No nome de Jesus, e Pai, diante da tua presença, Pai Santo, nos colocamos, Rei da Glória, nesta noite, Rei da Glória, pedimos misericórdia, Pai da graça, misericórdia, Senhor, no poderoso nome de Jesus, Rabashata, Rabashana, e a ti tsagote matraniara Jehová, e a ti nikete kuara kakara no xoxa, Rabashata, Rabashana, engenere no te cantao e ti bilini taina e mi cagateria ina Jehovah e rabasete rabasa ratata rabasete e papa e seta takapaya rakanta ya prakatosha e leve cosi papa e yakatosha tarabashana. Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, assoa diante do altar do Senhor. Fale ao teu Deus como nunca falaste ao Senhor. Entrega-te ao alto como nunca entregaste. Renda-te diante do Altíssimo como nunca te rendeste. Lembra-te de que Ele é contigo nesta noite. Lembra-te de que Ele ouve o seu clamor. Lembra-te de que Ele ouve a sua oração. Lembra-te de que Ele é o Deus que não é surdo. Lembra-te de que Ele é o Deus que não tem a sua mão encurvada. Lembra-te de que Ele é o Deus que espera o que você confessa diante dEle. Lembra-te do Senhor, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Lembra-te de Yahweh, eis que esse é o seu nome. Lembra-te de Yahweh, eis que Ele é o seu Deus e tu és o seu povo. Lembra-te de Yahweh, porque Ele é quem te tem chamado a sua magnífica presença. Lembra-te de que Ele te tem convocado, Ele te tem chamado.
Ele te tem elegido, Ele te tem escolhido com a sua destra, Ele te tem anunciado a sua santa palavra. Ore de forma poderosa diante do altar de Cristo. Ore e clame ao seu Deus, clame ao seu Pai, clame ao Deus vivo, ao Santo de Israel, no santo nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Oh magnífico Deus, oh grandioso Elohim, Deus Todo-Poderoso, grande és tu, ó Senhor, cheio de glória e majestade. Pai, é o Senhor que lidera dos céus as nações, os povos e línguas. Ao teu nome, Senhor, convocamos. A tua santa presença, Pai Santo, clamamos. Ao teu Santo Espírito, Senhor, anelamos, Pai, quando nos encontramos. Ao Pai, em tua santa presença, Deus Santo e poderoso, do Senhor queremos ouvir, do Senhor, Pai Santo, esperamos a tua santa instrução. Oh Pai, em nome de Jesus, então nos congregamos ao Monte Santo, Pai, assim como Israel se congregou diante de Sinai para ouvir a palavra, Pai Santo, a qual o Senhor prometeu a Moisés que o Senhor falaria ao teu povo. Então hoje, Pai Santo, fale a tua santa igreja, fale ao teu povo, fale, Pai Santo, nação santa, a qual o Senhor tem chamado a tua santa presença, o Pai Celestial. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai Santo, pelo teu conselho. Este é o teu povo a quem o Senhor tem elegido. Esta é a tua igreja por quem deste a vida. Pai Santo, consola, segue, santifica, purifica, Pai da glória. Eleva, Pai, no santo nome de Jesus. Levanta, restaura, Pai, no nome de Jesus, o teu povo. Deus Santo e poderoso, ilumina, Pai, com a tua presença o teu povo, no santo nome de Jesus. Ajunta, Papá, ajunta o que estava espalhado, ajunta o que estava disperso, Pai, no nome de Jesus Cristo. É pelo poder do Espírito Santo, Rei, que te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao teu santo nome nesta noite, Pai, no santo nome de Jesus Cristo. De agora, Pai Santo, para todo sempre, pelo poder do Espírito Santo, ó Mestre. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se pode glorificar o Senhor, glorifica. Foi pela insistência, mas louvado seja o Senhor dos exércitos. Aos amados que estão lá atrás, eu peço que ocupe as cadeiras cá à frente. Aos amados lá atrás, eu peço que ocupe as cadeiras aqui à frente. Sim, irmão Henrique, sem exceções. Espírito Santo, eu quero saudar a amada igreja na paz de Cristo. Quero saudar a nosso amado Pai, pelo poder do Espírito Santo, o apóstolo da Lissane. Quero saudar também a nossa mãe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a pastoralita Lissane, que hoje aqui está, e louvo o Senhor por isso. Aleluia. Que Deus, nesta noite, neste altar, Ele possa falar consigo, como sua filha, como seu povo. Ele possa iluminar-te, guiar-te em seus caminhos.
que Ele te desperte e que Ele te mostre qual é o caminho que deves tomar. Aleluia. Eu peço que me abra a tua Bíblia. 1 de Samuel, no seu capítulo número 1. 1 de Samuel, no capítulo número 1. Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor no livro de 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramatai, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aleluia. Amém. Continua, por favor. Sabia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finés, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher. Peço que segure este ponto. Dava, aleluia. Amém. Dava, continua. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, portanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aleluia. Amém. Continua. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. A sua competidora. Amém. Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Louvado seja Deus. Amém. Então, Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Peço que pules para versículos 11. Amém. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, tome teu assento. Quando não chegamos à casa do Senhor, não nos diferenciamos em nada da Ana e da Penina. Não nos diferenciamos em nada do Elcana. Subimos a oferecer sacrifícios. Subimos a oferecer louvores. Subimos a adorar. Assim como eles o faziam. A palavra nos mostra que eles faziam isso de ano em ano. Subiam para adorar ao Senhor. E quando podemos ler de forma clara, nós entendemos que quando Ana e Penina subiam,
Elcana dava porções de sacrifícios às suas duas esposas. Dava uma porção a Penina e aos seus filhos, e dava uma porção excelente a Ana, porque a esta ele amava. Eu, quando leio essa passagem junto da igreja, eu encontro não somente Ana e Penina, mas eu encontro dois povos, duas nações, duas individualidades. Eu encontro pessoas distintas diante da mesma palavra, diante da mesma instrução, diante do mesmo anúncio. Embora aqui haja alguns que, pelo amor de Deus, estejam recebendo segundo o amor que Deus procura expressar por eles. Porque o amor de Elcana expressava segundo a porção que ele dava a Ana. O amor de Elcana revelava-se na oferta ou no sacrifício que ele permitia que a Ana desse no altar do Senhor. É onde eu quero te levar aqui. Todo o sacrifício que nós damos e nós oferecemos é segundo a mão de Deus tem sobre a tua vida. Não é segundo a tua própria escolha, mas é segundo a porção a qual Deus te concedeu. Tudo que você pode oferecer no altar do Senhor vai de acordo com a eleição de Deus sobre a tua vida. Ainda que você não perceba ou eu não perceba, mas Deus destinou e preparou que a tua oferta, ela vem sobre uma medida que Ele mesmo estipulou. Não que você estipulou, não que você preparou. Por quê? Porque quando Elias chega a cada mulher, a viúva de Sarepta, ele encontra que esta mulher só tem um pão. E Deus sabia que ela somente tinha um pão. Mas era aquela medida que Ele preparou para que ela oferecesse a Elias. Era a única oferta que Deus sabia que aquela mulher poderia ter para oferecer ao profeta. Mas mesmo assim, Deus não inibiu ela de poder oferecer. Por quê? Era aquilo que Deus preparou. Quando Deus envia Elias, Deus sabe o que a mulher tem na sua casa. Deus sabe em que medida ela tem na sua casa. E é esta medida, ainda que ela não compreenda, ainda que ela não saiba que o pouco que eu tenho é o pouco que Deus lhe confiou para oferecer ao profeta. Muitas vezes nós buscamos ou queremos ter dupla porção, assim como Ana tinha. Mas a porção da Ana era a proporção do amor de Deus. Era a proporção da revelação de Deus na vida dela. Mas para onde é que eu vou? É que, mesmo com a dupla porção que a Ana tinha, de ano em ano ela oferecia, mas de ano em ano Deus não abria a sua madre. De ano em ano Deus não abria o seu ventre. Ainda que ela desse a porção excelente, ainda que ela desse o melhor louvor, ainda que ela desse o melhor que ela carregava, mas mesmo assim Deus não respondia ao seu clamor. Por quê? Porque há uma medida a qual Deus propositou no espírito dela, a qual ela ainda não alcançou, ainda não compreendeu qual é esta mesma medida. Ainda que ela tivesse em suas mãos uma oferta de qualidade, uma oferta grandiosa, e que ela colocasse diante do altar do Senhor, ainda que a sua oferta fosse maior que a da Penina, esta mulher que lhe irritava, este povo que queria contra si, esta pessoa que se levanta contra a tua pessoa, para que você não se encontre em paz, ainda que você tenha a melhor qualidade da sua oferta, mas há uma oferta que Deus quer que você ofereça, que não é o que você pensa que está na tua mão, que não é o que você imagina que está na tua mão e teu poder. Eu leio claramente aqui que diz que ela subia de ano em ano, de tempo em tempo. Era uma atitude repetitiva, era um hábito, era um costume ela oferecer isto. Era um costume ela dar esta oferta. Era um costume ela receber essa oferta de Elcana, assim como nós já temos recebido de Deus.
recebemos de costume, e de costume damos a mesma porção, sendo que nós podemos dar mais do que nós damos de costume, porque é de costume que ela dava a melhor semente, é de costume que Penina oferecia do que Elcana lhe dava, mas do costume deixou de dizer o que Deus quer da mão dela. Você pensa assim como Ana pensa aqui, a oferta que ela tem na sua mão é melhor, é excelente, porque Elcana me deu a melhor parte, mas a melhor parte não está a agradar a Deus. A melhor parte que você carrega não está a agradar a Deus. Mas o que Deus te deu para você oferecer a Ele de volta é o que lhe agrada. O que Deus te confiou para que possa oferecer a Ele de volta é o que lhe agrada. Deus chama Saul e lhe dá uma missão. Sobe com ele para matar Amaleque e o seu povo. É uma missão, é um sacrifício. Mas quando Saul chega na missão, ele mata a pior parte, ele fica com a melhor parte, fica com os melhores bois, com as melhores ovelhas, e carrega o rei consigo. Mas quando Samuel chega lá, diz: o que fizeste ao Saul? Ele diz para o Saul: olha, nós tomamos do melhor, o resto eliminamos. Porque ele pensa que o que ele carregou de melhor é o que Deus quer. Porque ele vai dizer: nós tomamos do melhor para oferecer sacrifício a Deus. Mas Samuel vai dizer para ele: será que Deus se agrada de sacrifícios ou de obediência? É a obediência que Ele te confiou, é a oferta que Ele quer, não o teu sacrifício que você pensa que tem de melhor. Ele pegou das melhores ovelhas, dos melhores cabritos, e disse que é para ofertar ao Senhor. Mas na oferta, o que Deus queria era obediência, que Ele cumprisse a missão na totalidade, e que não trouxesse nenhuma oferta daquele lado para Deus. A obediência que Deus te conferiu também é uma oferta, da qual Ele se agrada. A obediência a qual Ele te deu, Ele esperava receber da mesma obediência. Mas eu penso que o que eu tenho no meu bolso, eu tenho na minha casa, é o que eu tenho de melhor para oferecer a Deus. Mas vamos lá, aonde que está teu caráter na tua oferta? Aonde que está teu coração na tua oferta? Aonde que estão teus pensamentos na tua oferta? Porque quando Deus escolhe a tua oferta, Ele não encontra a tua obediência, não encontra o teu espírito puro na tua oferta. Então Ana faz um voto ao Senhor e diz: o que tu me deres, eu devolverei ao Senhor. Eu repeti no culto passado que só é possível dar de volta a Deus o que você entende que Deus é quem te deu. Não tem como você devolver a Deus se não entendes que Deus é quem te deu. A nossa maior falha é não compreender que nós temos, Deus é quem nos ofereceu. Porque para Ana poder devolver a Samuel, é porque ela entendeu que Deus lhe conferiu o mesmo Samuel que ela tinha. Não tinha força, nem poder, nem autoridade para devolver Samuel, se ela não compreendesse que Deus é quem lhe deu este filho. O mesmo acontece com Abraão. Abraão padece 30 anos, sofre, galgou, andou um percurso para entender que Isaac era o fruto de Deus na sua vida e podia devolver o que Deus lhe deu. A distância, o percurso que você sofre até a oferta é o tempo de moldagem, é o tempo de preparação, é o tempo de amadurecimento para compreender que
o que vai receber de Deus, a Deus pertence. Nós sofremos no percurso e achamos que o sofrimento não é de Deus, mas o sofrimento é a preparação para o que você vai receber, porque o que vai receber tem uma qualidade que agrada a Deus. Abraão não ia compreender o que Deus queria em Isaac, não iria entender o que Deus queria de Isaac, se não tivesse padecido os 30 anos. Mas o sofrimento que ele teve, as dores que ele passou, lhe levaram a compreender o amor de Deus sobre a sua vida, lhe levaram a compreender o que Deus queria com ele e por meio dele. Ainda que pelos anos passados ele não entendeu isso, mas nós passamos, sofremos, mas crescemos para entender o que Deus quer conosco. É o mesmo que Ana sofre. Ana sofre tempos, de ano em ano, subindo e descendo, mas cada vez que ela sobe, há um ensinamento. Cada vez que ela sobe, há um treinamento. Cada vez que ela sobe, é edificada. E quando entrega a Samuel, entrega a segunda instrução que Deus colocou. Esse é o coração, já entende o que Deus quer. Se até hoje nós não conseguimos dar do nosso melhor, é porque não entendemos que o nosso melhor provém de Deus. Não entendemos. Nós estamos a compreender isso. A fé da igreja é não dar ao Senhor, é não devolver ao Senhor, é por não compreender que Ele é quem deu. É por isso que Ele mesmo vem dizer em Malaquias que vocês me têm roubado. Por quê? O que vocês têm roubado de mim, não entendem que é meu e devem devolver para mim. Porque se entendessem, não iriam roubar-me. Se entendessem, iriam devolver para mim. Mas se roubam, é porque não entendem que me pertence e que devem devolver-me. Não estamos a compreender isto. O nosso roubo é pela falta de compreensão, é pela falta de entendimento do que tudo quanto nós temos provém de Deus. Provém de Deus. Jesus disse o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Por quê? Toda a obra que estava acontecendo não era por ele, era por causa do Pai. Toda a glória deveria voltar para o Pai. A Ele pertencia a glória, dele era a glória. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós não entendemos isso, nunca vamos devolver ao que pertence a Deus. Nós podemos abrir a Bíblia de forma clara e entender isto quando Deus tira o povo de Israel do Egito. É Deus que diz para o povo: peçam aos egípcios prata e ouro, peçam que eles vos darão. E quando o povo sai do Egito, no deserto, é o mesmo ouro que Deus pede ao povo, para o povo construir o tabernáculo. É o mesmo ouro que Deus requer para o povo construir o que é a Arca da Aliança. Tudo foi feito do ouro. Onde é que se apanhou este ouro? No Egito. Então o povo só deu o que Deus deu ao povo, porque o povo não tinha ouro, mas o povo, Deus ordenou ao povo que buscasse o ouro. E olha que a palavra é clara, que diz que então o povo achou graça diante dos egípcios. Por quê? Porque temiam Deus de Israel. Não temiam o povo de Israel, temiam Deus de Israel. Foi temendo a Deus que os egípcios deram ouro a Israel. Foi temendo a Deus que os egípcios deram prata a Israel, a mesma prata que foi para o tabernáculo.
O mesmo ouro que foi para o tabernáculo. Se você entender que o que você ganha hoje pertence ao tabernáculo, estás avançado. Mas enquanto você não entender isto, está atrasado. Não é porque nós não queremos. Queremos ou não entendemos. Desejamos ou não temos a informação certa. Meus amados, não há nada que Deus vai exigir de ti que Deus não tenha te dado antes. Não há nada que Deus vai te pedir que não tenha te entregue antes. Tudo quanto Deus pede de ti, já colocou em tuas mãos. Seja pequeno ou grande, já colocou em tuas mãos. O que se quer é você entender o que eu tenho. É o que Deus me ofereceu para devolver a Ele. E quando você devolve a Ele, você mostra a tua fé a Ele e a tua obediência ao mesmo Deus. Olha aqui. Eu recordo que muitas vezes Pai Deus tem exemplo que para você ver se teu filho tem um espírito de egocentrismo, ele é egoísta, compra um pouco de bolacha e dá a ele e pede de volta, para você perceber se ele vai devolver a bolacha, se ele vai te dar apenas uma bolacha ou não. Ele não devolve esta bolacha. Você pode compreender se ele é egocêntrico ou não. Por quê? Quando você dá a ele e você pede, você percebe qual é o seu caráter. Você entende se há obediência, você entende se há temor. Então Deus te dá, Ele te coloca à prova. Quando Deus dá a Israel, Deus coloca a prova para o mesmo Israel. Deus passa pelas águas de mar e Deus promete que vai dar alguma coisa ao povo. Por meio de Moisés, Moisés diz para o povo: olha, esse que amanhã Deus fará um grande prodígio. Deus dá carne ao povo, Deus dá maná ao povo. Mas ele diz: verei se esse povo guardará a minha palavra. E antes que ele chegue a Sinai, o povo não guardou a palavra. Antes que o povo chegue a Sinai, Deus já disse que esse é um povo obstinado. Há mandamentos, há preceitos, há uma palavra que você ainda tem que receber. Mas que agora não estás a receber porque ainda não estás na qualidade de receber a mesma palavra. Estás no percurso, estás em treinamento, estás a forjar. Tudo quanto fazes, Deus prova o teu caráter. Deus prova o teu caráter para ver em que estado você se encontra. Você mesmo. Porque Deus já te conhece. Mas quem não se conhece é você. Quem não se conhece somos nós mesmos. Não sabemos em que posição estamos, em que nível estamos, ou quem somos. Mas quando sabemos quem somos, sabemos o que devemos fazer realmente. Muitas vezes Jesus falou isto dizendo que não é chegado o meu tempo, porque Ele mesmo conhecia o tempo na qual Ele estava. Ele mesmo sabia qual era o tempo dos acontecimentos que tem a ver com Ele. Isso mostra a noção clara do que Ele deve fazer. E se nós não conhecemos o tempo na qual nós estamos, então é claro que nós não estamos preparados para o próximo tempo que vem. Porque o próximo tempo depende da tua noção do tempo na qual você se encontra agora. Quem é você agora? Em que nível você se encontra agora? O agora é hoje. O agora é hoje.
Quem somos nós hoje? Quem somos nós hoje? Porque amanhã depende disso. Depende muito disso. Muitas vezes quando Jesus falava disso, eu me perguntava, Ele sabe quando deve acontecer e como é que deve acontecer, mas nós não sabemos. Hoje eu passei por algo que me fez lembrar que, na verdade, ainda que Deus fale, nós estamos a falhar. Há dias atrás, ou semanas passadas, vem dizendo antes que, no princípio, enquanto os servos entravam nos 40 dias, o Senhor mostrou-me algo que eu iria fazer hoje. Mas só hoje eu entendi. Quando vivi a mesma coisa. Hoje eu estive no hospital. Ia doar ou dar sangue. Algo que o Senhor mostrou na primeira semana dos 40 dias. Eu recordo que até partilhei com o nosso pai no domingo, onde introduziu o sistema deste culto. Mas só hoje entendi. Mas quando o Senhor me partilhou esta mensagem, Ele mostrou meu percurso. Ele mostrou meu percurso até que eu chegasse a doar ou a dar o sangue. O percurso não era fácil. O percurso tinha complicações. No percurso eu entrava em confusão. No percurso eu tinha subidas, atravessava pontes, mas no fim eu me via dentro de uma sala dando sangue. O percurso me permitiu ir dar sangue. Não falo do que aconteceu hoje, mas o que aconteceu hoje me despertou que o percurso é um treinamento. O percurso força, amadurece, prepara, te coloca na linha. Porque não tem como Paulo dizer combater um bom combate se não sofreu. Não tem como Paulo dizer correr uma boa corrida se não correu doendo. Só é possível dizer sim, eu combati um bom combate, dei uma boa oferta, se a mesma oferta doeu. Se o mesmo sacrifício tem marcas em ti. Ana teve marcas. E olha aqui, quando Ana oferece o sacrifício ao Senhor, Elcana vem e diz a ela, vamos subir. Ela diz, eu não vou subir este ano. Eu não vou subir este ano. Por quê? Quando eu for a subir, estou a ir entregar o meu filho. Estou a ir deixar ele lá. Estou a ir entregar ao Senhor. E quando volto, não volto mais com ele. Porque não me pertence. É do Senhor. É do Senhor. Você vê o que é isto? Há um tempo até para entregar a mesma oferta. Quando Elcana chama a Ana, Ana vai dizer, não é agora. Não é este o tempo. Não é este o momento. Deixa ele terminar de mamar. Assim que ele terminar de amamentar, eu devolverei a ele. Então Elcana entendeu isto. O que Ana estava a entender. O que Ana compreendia. O que nós não compreendemos. Uma coisa o pai disse antes de ontem que estão a vir águas que virão e encontrarão pessoas despreparadas. Por quê? Porque não entendem os tempos. Mas as águas estão a vir. E quando elas chegam, querem saber se você está pronto ou não. Se vais dar o que devias dar neste momento ou não. 3 anos ele pregou
profetizou, curou e libertou. Quando chegou o tempo, disse: é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Temos uma hora. Temos um tempo determinado. Este é Eclesiástico. Há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Não há exceção. Já há um tempo para tudo. Tempo para a tua oferta. Tempo para teu louvor. Tempo para adoração. Tempo para colocar os joelhos no chão. Tempo para clamar. Tempo para levantar. Há tempo para tudo. Resta nós sabermos qual é o tempo de cada coisa. Resta nós saber quando deve levantar e quando deve deitar. O que acontece é que nós invertemos as posições das coisas. Há um momento que nós temos que deitar, estamos a levantar. Há um momento que temos que levantar, estamos a deitar. Isso nos coloca fora do propósito. Este é Moisés. Quando Deus disse para falar, ele falou. Quando Deus disse para bater, ele contrariou. A primeira vez ele bate. A segunda vez Deus disse para falar, ele bate. Quando era tempo de bater, bateu. Mas quando era tempo de falar, fez outra coisa. E quando ele bateu, Deus repreendeu. Já não era tempo de bater. Ainda que você esteja debaixo da palavra de Deus, mas se o proceder contraria a palavra, você pecou. Ele estava na palavra. Deus disse: vá e fale com a rocha. Fale para a rocha. Ela vai jogar águas. Ele foi debaixo da palavra. Mas chegando lá, mesmo na palavra, ele inverteu a ação. O teu proceder pode estragar o teu propósito. Ainda que esteja dentro da palavra. A palavra que permitiu as águas jorarem. Mas a forma como as águas joraram, colocaram Moisés em risco. Nós podemos estar debaixo da palavra profética, mas a forma como nós levaremos a oferta ao altar pode nos colocar em risco. Aleluia. Aleluia. Peça para ler para mim Gênesis capítulo número 22. Aleluia. Versículo número 7. Amém. Continuando. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Pode repetir. E disse: eu quero que alguém entenda o que vai ler agora. Amém. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Está dizendo: Deus proverá para si. Não é você que está a prover para Deus. Não é a tua força. Não é a tua capacidade. É Deus provendo para si mesmo. Porque Deus sabe da qualidade que Ele quer. Deus sabe que nível Ele quer. Deus sabe o preço do que Ele quer. Você não sabe qual é o preço. Somente Deus conhece o preço que você deve pagar. Você não conhece.
Então ele diz para Isaac que Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Dito e feito, Deus já proveu o cordeiro. Lhe deu Isaac. E quando sobem junto ao monte, Deus traz o cordeiro. Esta é a consciência que deves ter. O que Deus me pede hoje, Ele mesmo me dará para que eu devolva a Ele. O que Ele me pede hoje, Ele mesmo me dará para que eu devolva a Ele. Agora, resta-me estar na posição para receber dEle. Resta-me estar no lugar certo para receber dEle. Porque eu mesmo posso abortar. Eu posso perder da mesma oferta. Eu mesmo. Posso abortar. Ainda que eu tenha palavra. Ainda que eu tenha promessa. Eu posso abortar. Procuro saber o que Deus te concedeu para devolver para Ele. Vasculhe-se. Porque eu acredito que na palavra que nós estamos, não há nada que Deus não tenha nos dado para que possamos devolver a Ele. Não viria esta palavra se Deus não tivesse nos conferido alguma coisa. Mas se a palavra veio, é porque alguma coisa está nas nossas mãos. Já está entre nós. Já está conosco. Toda a palavra que nós recebemos no altar de Deus já tem consigo as ferramentas. Então Isaac vai começar a enumerar. Não temos lenha e temos fogo, mas não temos o cordeiro. Se vê o quê? Estamos preparados, mas falta oferta. Estamos preparados, mas falta oferta. Pode estar preparado, mas se desconheces a oferta, estamos em problemas. Eu gosto dessa palavra. Nós oramos em línguas, mas quando olhamos para os lados, estamos no zero. Estamos preparados numa dimensão espiritual, mas está faltando alguma coisa. Estamos preparados, temos lenha, temos fogo. Se há fogo nesta casa, há. Se há lenha no altar, há. Mas cadê a oferta? Cadê a oferta? Eu ouvi o profeta dizer: já estão prontas as frutas. Se já estão prontos, significa que estão preparados. Só não estão a entender a instrução. A lenha, fogo. Não estamos preparados para dar. Só não estamos a dar. Porque não sabemos, não entendemos nós. Não Deus, nós. O que é que Deus nos deu para devolver? Aleluia. E olha que a mesma oferta que Abraão oferece a Deus é a mesma oferta que Deus vai dizer para ele: olha, agora sei. Agora sei. Olha que a oferta vai fazer contigo. Para onde é que ela te leva? A oferta que Deus quer que você ofereça a Ele te coloca no nível diante dEle. Te separa da dimensão na qual você estava anteriormente. Se Abraão não oferecesse a Isaac, ainda que ele soubesse que ele seria pai de multidões, não se cumpriria. Ainda que você saiba que és mãe de nações, mas de ti não sai o Samuel, os outros 5 não vêm.
não vem. A nossa esterilidade é pela falta do sacrifício do Samuel. A nossa paternidade é pela falta do sacrifício do Isaac. O nosso vazio nas mãos é por não entender que o ouro que nós temos hoje não veio pela nossa força, mas as 10 pragas vieram de Deus para aquilo acontecer conosco. O teu livramento tem um propósito. A tua salvação tem um propósito. Devemos entender isso primeiro. Aleluia. Aleluia. O meu povo parece que fala de conhecimento, mas eu vejo um povo que tem conhecimento, ainda assim perece. O povo está instruído, mas ainda assim perece. Está informado, mas ainda assim perece. Hoje em dia não é somente porque o povo tem falta de conhecimento, não, mas é porque o povo rejeita conhecimento, nega a instrução. Hoje não se morre porque nós não temos informação, não. Hoje se morre porque nós negamos a informação que recebemos. Se antes o povo morria pela falta de conhecimento, Deus hoje nos dá conhecimento. Mas Ele nos prova que nós hoje não estamos a morrer pela ausência desta palavra. Mas é o inverso. Há conhecimento, há pregadores, há anúncio, há fé. Mas o povo está perecendo. É por isso que hoje Deus não fala mais de falta de conhecimento. Fala de quê? Fala do quê? De apostasia, desvio, recessão. Porque o conhecimento já está disponível de diversas formas. Aleluia. Aleluia. Meus amados, procurem saber qual é a oferta que Deus concedeu. Ainda estamos dentro do tempo desta mensagem. Ainda estamos em momento de dar realmente o que o Senhor nos concedeu para dar a Ele. Eu não disse hoje, mas há um tempo para todas as coisas. Há um tempo que Deus propositou na tua vida para dar. Há um tempo que Deus destinou que deves ofertar o que Deus te confiou. Se é palavra, se é louvor, seja o que for, procure saber o que é que Deus te confiou. O que é que Deus te confiou? Porque Deus confiou deve ser multiplicado. Deve ser multiplicado. O que Deus confiou deve ser multiplicado. Multipliquemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe. Que tenham compreensão do que o Senhor quer de vós e do que Ele quer da sua igreja. Em nome de Jesus. Peço que se coloque de pé. Ora a teu Deus. Dê graças a Ele. E procure saber dEle, Senhor. O que é que me tens dado? O que é que me tens confiado? Que eu não compreendo. Que eu não esteja a ver. O que colocaste na minha presença? Que eu não tenha visto para devolver ao Senhor.
Porque há uma oferta. Há uma oferta. Há uma oferta. Ora, ora, em nome de Jesus, ora em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus. Que Deus te clareie a tua mente. Que Deus te abra o entendimento. Que Deus te abra a visão. Que Deus te desperte. Busque do Senhor hoje. Busque do Senhor agora. Conhecer, entender o que é que Ele te confiou. O que é que Ele te confiou. E busque entender do próprio Senhor o preparo que Ele te concedeu. Porque a sua oferta, ela também te concede um preparo. Há um preparo que deves ter. Há uma condição que deves ter. Há um estado na qual deves te encontrar, para que a mesma oferta tenha validade diante do altar de Cristo.